Olá pessoal, Namastê, bem-vindos a mais um vídeo para o IGTV. Hoje a gente vai falar de um tema que acredito que eu demorei muito para falar aqui no IGTV. Tava pensando assim, vou falar de quê, né? Já falei de tanta coisa, mas o Ayurveda é tão grande, a gente sempre tem assunto. A gente vai falar hoje de rotina diária, horários do dia que nos auxiliam ou nos atrapalham a fazer cada uma das coisas que a gente quer. Então, quando a gente fala em Ayurveda, muita gente já pensa em dosha, né? Só para a gente revisar, para quem não conhece nada, dosha é um tipo de análise biológica. Então, quando eu falo em 3 doshas, eu falo que existem 3 tipos de biologias diferentes. E eu gosto de resumir os doshas em uma fogueira. A fogueira ela tem 3 grandes princípios. Ela tem o espaço vazio para ela poder existir e é o ar, é aquele espaço etéreo. Ela tem o fogo constante, que promove metabolismo, promove brilho, promove transformação, calor, energia. E ela tem a lenha, que é a parte material densa, a parte palpável, a parte que você pega, que tem peso, que tem nutrição, que tem vitalidade, que tem vigor. Então, as 3 biologias são conhecidas como o vento da fogueira, o fogo e a lenha. O vata, olha o nome, vata, vento. O pita é forte, determinado, ele é o fogo. E o kapha ele é mais pesado, kapha, vem daqui, é a nossa lenha, é a nossa nutrição. O nosso dia contém esses 3 doshas, contém as 3 biologias. Então existem horários que são melhores para o dosha de vata, horários melhores para o pita, horários melhores para o kapha. Vamos começar entendendo o mais fácil deles. Vocês entendem que o pita é o fogo? Então quando você está com muita fome, você está com muito fogo no estômago, qual é o horário do dia de maior fome? Não é o meio-dia? Não é o horário que o sol está mais a pino? Não é o horário mais quente? Não é o horário que se você não comer você fica irritado? Provavelmente a maioria de nós fica irritado até porque aqui no Brasil a gente tem muita gente do dosha de pita. Então não é legal pular o almoço, por exemplo, porque é o horário em que a sua fogueira está pedindo, está com fogo alto, está pedindo para você colocar uma lenha muito boa. Quando dá, então é um horário que a gente fala assim, é um horário do dosha de pita no dia. Você tem que alimentar o dosha de pita. Quando a gente pega o dosha de kapha, e aquele horáriozinho de 6, 7 da tarde, da noite, que você tem vontade de chegar em casa, sentar no sofá, tomar um chazinho, tomar uma sopinha, fazer alguma coisinha que seja mais confortável, que te acalente, que te proteja, tomar aquele banhozinho, se preparar para fazer aquele seu hobby que faz você se sentir com as memórias de infância, esse é o horário do dosha kapha. O dosha kapha, ele vai estar imperando principalmente nos momentos em que você sente essa necessidade de estabilidade. Então percebe que quando eu falo do dosha de vata durante o nosso dia, eu posso falar das 3 da manhã, que é um horário em que o barulho ecoa pela cidade. Eu vou dormir, eu não preciso de coberta, mas 3 da manhã você acorda com frio. Quantas pessoas aqui me acompanhando não acordam 3 da manhã sem sono, assim? Porque é um horário muito vata. A gente tem 6 horários durante o dia. Eles são divididos de 4 em 4 horas. Então, de 2 da manhã até as 6 da manhã é um horário vata. Então, quando vai chegando 5 e meia, 6 da manhã, muitos de nós temos a tendência de acordar naturalmente. Mas aí a gente fala assim, não, quero ficar mais um pouquinho na cama, não preciso levantar cedo, não tem nada para fazer, quero aproveitar meu tempo aqui. Se das 6 e meia, 7 da manhã e você não levantou, vai chegando o horário kapha. O horário kapha é de 6 às 10 da manhã e de 6 às 10 da noite. Quando dá 6 às 10 da manhã, assim, eles não funcionam, não é que um termina e o outro começa. O vata, que está alto 3 da manhã, vai caindo e quando dá 6 da manhã ele está mais embaixo. E o kapha, que tem o cume dele, ele começa às 6 da manhã, quando dá 7, 8 ele está mais alto. Então são ciclos, e os ciclos respeitam altos e baixos, não é como se fosse uma conta matemática, sai agora tem, agora não tem. Então o que acontece quando você gruda na cama até umas 7 da manhã, 7 e meia, 8 horas, sua cama fica tão gostosa, dá até vergonha, né gente, de tão gostosa que a cama fica. Mas por quê? Porque vai entrando o horário kapha. E aí, se você vai entendendo um pouco de fisiologia, você vê que não é só uma literatura de horário, é como a sua célula funciona. A sua célula ela tem mais frio,
nas 3 da manhã. Por que isso? Porque é o horário em que ela não tem bile. Você excreta a bile. A bile é um produto de pita, é um tipo de ácido corrosivo que produz metabolismo. Então, sempre que você precisa digerir alguma coisa, é a bile que está digerindo. Você come um pedaço de carne, seu corpo produz muita acidez, produz muita bile para você quebrar aquela carne. Quando você come coisas que não são tão pesadas como a carne, você não produz tanta bile. O que acontece é que quando você vai dormir, o vata, que é o movimento do corpo, ele começa a mover as toxinas e os dejetos, fazendo o sistema linfático trabalhar. O que vai fazer o sistema linfático? Ele vai pegar toda a linfa que não serve e vai mandar para os 3 dejetos. Vai fazer a linfa virar suor, vai fazer a linfa virar dejeto, fezes, vai fazer a linfa virar urina. Então, como você pega a bile que está dentro da célula, promovendo calor, e começa a tirar da célula para eliminar aquela bile, percebam que o que dá a coloração amarela na urina é a bile, o que dá a coloração escura nas fezes é a bile, o que dá o odor do suor são os radicais livres produzidos pela bile. Então, todas as toxinas ligadas aos dejetos e a coloração e a acidez é bile. Quando você começa a mover essa bile pelo sistema linfático, você vai diminuindo o calor do corpo. Tem até essa galera que faz programa de sobrevivência no Discovery. Tem um camarada famoso que é o Bear Grylls, que foi um dos caras que começou isso. Ele dizia assim, se você vai passar uma noite em um local muito frio, você não deve urinar, não deve defecar e deve comer antes. E aí você vai comer, vai aumentar a produção de bile, não vai ao banheiro para segurar a bile, não vai urinar para segurar a bile. Então olha que doideira, o cara fala assim, não vai ao banheiro para você segurar a bile e manter o calor do corpo. Então quando dá 3 da manhã, por que fica frio? Porque o vata mobilizou a bile do corpo. Quando dá 6, 7 da manhã, por que é a principal refeição do dia, de acordo com muitas ciências, inclusive a nutrição fala muito isso? Porque o horário kapha é o horário em que as células estão mais dispostas a abrir para a entrada do nutriente. O horário vata é o horário em que as células estão mais dispostas a abrir para mover as toxinas para fora. Então o vata move a toxina para fora, o kapha move o nutriente para dentro. Então o melhor horário para você comer alguma coisa muito nutritiva, que você quer que dure muito tempo no seu corpo, é 6, 7, 8 da manhã. 8 da manhã é o horário daquele café da manhã poderoso. E aí você vai ver que 10 e meia da manhã você já vai ter fome de novo. Agora, Edson, não tenho fome de manhã. Aí a gente já tem que começar a entender da sua fisiologia. Por que o seu fogo não está funcionando no período da manhã? Será que você está tomando café de jejum? Café é um elemento amargo. Amargo, para quem faz o curso de nutrição, sabe que é um sabor que diminui o fogo digestivo. Então você não pode começar o seu dia diminuindo o seu fogo digestivo. Ah, mas se eu não tomar café, eu não levanto da cama, eu não saio de casa, o meu dia não rende. Mas você já tentou alguma outra coisa? Você já tentou tomar um chai, uma fervura de leite com especiarias ou de leites vegetais com especiarias? Você já tentou usar um tônico? Você já tentou não comer muito antes de dormir? Então, às vezes, a gente acha que tem um problema e a solução é o café, por exemplo. Estou dando só o exemplo do café, mas tem tantos exemplos para dar. Mas, na verdade, às vezes o nosso problema é uma outra coisa que a gente não está percebendo. É comer alguma coisa errada no horário errado. Então, percebe como vai chegando 10 da noite? O horário kapha é de 6 da manhã às 10. E de 6 da noite às 10 da noite. Quando vai chegando o horário kapha, você quer estar em casa, quer descansar, quer sentar no sofá, quer ver uma novela, um filme, uma série, comer uma sopinha, ficar de boa. Quando vai chegando 10 da noite, você quer dormir? Hoje em dia é muito difícil a gente dormir cedo. Então o horário pita, ele é de 10 da manhã às 2 da tarde. Por isso a gente tem que almoçar meio-dia, porque o pita está a pino, o fogo digestivo está a milhão. Agora, de 10 da noite às 2 da manhã também é um horário pita. E se você começa a ser produtivo às 10 da noite, o seu cérebro começa a produzir acidez, você começa a querer fazer um monte de coisa. Quem sabe o que eu estou falando? Comenta aí comigo. Será que 10 e meia da noite, se você não deitou e pega um livro para ler, pega alguma coisa para fazer no computador, pega alguma função que exige do seu raciocínio, isso não te acorda? Aí quando você vê é meia-noite e meia, você não conseguiu dormir e está sem sono. Aí vai dormir,
Quem vai dormir depois de 10 da noite, frita pensamento. Frita sobre as coisas que não conseguiu fazer, que queria ter feito, que quer fazer amanhã, resolve, começa a fazer milhões de resoluções, porque o horário pita. Então, um horário que seria legal, a gente já está dormindo. A vida yogi é a gente dormir umas 9h30 da noite para acordar umas 4h30, 5 da manhã e começar o dia milhão, assim. Começa com uma meditação, que é o horário, finalzinho do horário Vata, 5 até as 6 da manhã. Depois faz um café da manhã adequado. Depois já vai entrando o brilho do sol e o brilho do pita e começa a ter um monte de função. Agora, se a gente não entende dos horários, se a gente não entende que o nosso corpo precisa de coisas diferentes a cada momento, que nem tudo é bom para todo mundo, principalmente o tempo todo, não adianta a gente se cuidar. Não adianta a gente se cuidar sem informação. Eu vejo que a maior aliança que o Ayurveda traz para a gente é a informação. É saber o horário do dia, quais sabores estão ligados a cada um dos doshas, o sabor amargo e adstringente aumenta o dosha de vata, do vento, o sabor picante e ácido aumenta o dosha de pitta, do fogo, e o sabor doce e salgado, que infelizmente são sabores mais presentes na nossa cultura, você vai na padaria, só tem elemento doce, só tem elemento salgado, são elementos agravantes de kapha. Então, teoricamente, isso é para engordar as pessoas. Mas como a gente vive num país que é quente, que é móvel, que é rápido, não necessariamente a gente engorda com coisas kapha, mas a gente fica mais pesado, fica mais letárgico, fica mais difícil mudar as nossas ações. Então, quanto mais leve você tá, mais fácil é de você entrar aqui no celular, fazer uma live, fazer um story, fazer um IGTV, porque eu não carrego o peso da vergonha, por exemplo. Às vezes minha namorada fala assim, você não fica mais com vergonha de fazer isso? Você não fica mais tanto tempo se preparando e cuidando da sua ansiedade? Eu falo assim, olha, eu ainda fico ansioso. Eu ainda queria trabalhar, assim, às 7h30 da noite. Eu marquei uma live para as 8. Eu queria que essa meia hora passasse assim, ó. Porque tá tudo pronto, eu já tô mó a fim de falar, tô todo eloquente. Mas se a gente não se cuidar e não criar um campo de aprendizado, consciência e discernimento, a gente não consegue se mover. Aí a gente começa a usar muito dos sabores inadequados, começa a usar os horários do dia de forma inadequada, começa a achar que é notívago, eu tenho tendências a ficar acordado à noite. Não, você está com o vata e o pita agravados, você está sem o kapha, que é a terra. Tinha aquela receitinha da nossa avó para dormir, que era o quê? Um leite é pesado, cozido com uma raspinha de laranja, um pouquinho de cravo, um pouquinho de canela. Então o leite que é pesado vai pesar meu sono, mas é muito difícil de digerir. Então vou cozinhar um leite com especiarias picantes e ácidas e vai melhorar a digestão do leite. E isso é uma ciência popular. O Ayurveda ensina pra gente que tudo o que está na ciência popular, tudo o que é do conhecimento ancestral, são coisas que foram testadas e elas só foram passadas à frente porque funcionaram. Não é porque está num curso, não é porque está num livro, não é porque está num pergaminho, não é porque está numa religião. É porque aquilo funcionou e as pessoas continuam fazendo. Então, quando eu ficava doente, minha avó fazia canja de galinha. Não é porque ela estudou a Ayurveda, é porque ela sabia que aquilo curava, porque por tentativa e erro, por ancestralidade, a gente começou a fazer. Agora, eu que estudo a Ayurveda, sei que uma sopa cremosa com ingredientes que são cozidos na mesma panela por muito tempo, até o ponto em que tudo derrete, é altamente tonificante da vitalidade. Repõe tecidos, elimina vírus e uma série de coisas. Agora, minha avó sabia isso? Não, mas ela fazia a melhor canja do mundo. Então, quanto mais a gente se aproximar e entender que o Ayurveda ensina pra gente regras de convivência diária, regras de como se alimentar, de como se cuidar adequadamente em cada estação do ano, em cada local que você viaja. O Brasil é um país tão grande. Às vezes eu estou no sul pegando pegando 3 graus, pegando 6 graus, pegando 12 graus, e aí no dia seguinte eu estou lá em Goiânia dando aula a 33 graus. Como é que a gente se cuida? Só com muita sabedoria. O que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje é que a gente tem diferentes horários nos dias, é importante que a gente respeite isso. A gente não pode ter um dia de jejum que não nutre a gente no horário que as nossas células estão mais predispostas para se nutrir. A gente não pode pegar o horário que era para a gente estar descansando e começar a ativar o nosso cérebro e inventar um termo notívago para dizer que você tem a mesma característica de um morcego. O morcego nem tem visão, então ele não precisa da noite, ele se move por um sonar. Então são coisas completamente diferentes. Eu vejo tantas pessoas dizendo que são notívagas, que são isso, que são aquilo. Nós somos seres completamente adaptáveis. Agora, não adianta você se adaptar a alguma coisa que diminui a vitalidade, né? O ideal é você se adaptar àquilo que aumenta a vitalidade. Tem uma frase, uma palavra que eu falo muito no Ayurveda que chama
Satmia. Satmia significa adaptabilidade. Eu não posso fazer um vídeo que vocês não vão curtir, senão vocês não vão se adaptar à ideia do Ayurveda. Eu não posso passar uma dieta que as pessoas não vão fazer, senão elas não vão se adaptar à dieta do Ayurveda. Então a gente também